Falando sobre o assunto de Israel e Palestina, como é que começou essa guerra? Pois é, né? Teve início com um livro de um filósofo chamado Theodor Herzl, é o Estado Judeu. Ele basicamente começa o início ali do movimento sionista, Sim. que defende que os judeus deveriam ter um Estado para praticar os dogmas da religião. E esse Estado escolhido acabou sendo Palestina, isso foi em 1890. E lembrando que tinha outros estados que eles tinham em mente, até a Argentina aqui do lado, sabe? E inclusive era um projeto muito, como dizer, que os antissemitas gostavam, sabe? E aí, né, começou as migrações de Israel e Palestina, isso também em 1890, mas depois do movimento sionista acontecer, teve o Congresso Sionista que organizou isso de maneira mais eficiente em 1897. Sabe algo engraçado até se dizer? Por exemplo, o que está escrito aí na imagem: os alemães destruíram nossas famílias, não destruam nossas esperanças. E eles vão lá e... Eles foram lá e destruíram a família dos outros. Estraga a esperança A mesma coisa que o bullying vira o bullyingador. É mais uma das mil desculpas que eles usam para o que eles fazem. E essa migração a gente até falou, né? Que tinha decisão entre a Argentina, a Palestina e o Congo também, né? Se não me engano, era o Congo também. Era um lugar da África. E aí a gente tem o antissemitismo, né? Que foi um movimento que, inclusive, influenciou nessa busca territorial da Palestina por Israel, porque a Europa, né, estava sendo, assim, extremamente preconceituosa com os dogmas da religião judaica, e eles foram ajudados pelo Reino Unido a essa ocupação territorial. Sim. E isso mostra que não é só porque o Reino Unido foi legal e vamos ajudar Foi Israel. por interesse. Eles usam desculpa que até contra o sionismo por ser antissemita, mas o sionismo em si não tem nada a ver com religião, sabe? É Sim. muito mais político. E a gente tem as origens britânicas no Estado de Israel. Eles ajudaram ali, é muito, muito território. Estavam crescendo bastante com essa ajuda. Que foi o que a gente falou, né? A ajuda por interesse. É. Por se sensibilizar. Não tem nada a ver com... E em meio a esse crescimento todo, teve um movimento que os palestinos organizaram, era um movimento nacionalista. O líder deles era o Haj Amin. Ele basicamente fez manifestações, alguns conflitos que defendia a autonomia do povo palestino e que eles não deveriam ser um novo território para Israel. Sim. E aí a gente tem, né, a expansão de Israel na Palestina. No início, na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido estava sob o controle da Palestina. Eles estavam ali com certa autonomia sobre eles, e Israel chegou lá e eles sugeriram uma divisão de territórios que primeiramente não foi aceito, só que daí na Segunda Guerra o Reino Unido perdeu um pouco de força e Palestina foi entregue para a ONU, que também fez essa mesma sugestão de dividir em dois estados. E Jerusalém seria um estado, um território, quer dizer, neutro, nacional, não seria de nenhum dos lados. E eles também usam outra desculpa que eles usam, que não tinha palestinos lá, né? Mas existe fotos, existe pinturas, existe documentações palestinas. Provas no geral. É igual tipo de registro. Portugal descobrindo o Brasil. Exatamente, apagaram completamente a história deles. E é A muito gente estranho, descobriu ali. e é muito estranho ver o território que a Palestina tinha com agora. Sabe, a Palestina era inteira. Sim. É muito triste. E aí a gente teve a Primeira Guerra Árabe-Israelense, né? Isso foi em 1948, já estava em processo de crescimento bastante lá em Israel. Sim. E os árabes, eles foram bastante... sofreram bastante impactos nessa guerra. Isso foi um marco, né? Porque ver a quantidade de tempo que está acontecendo esse conflito chega a ser assustador e muito triste para o povo palestino. Mais de 70 anos. 1890 foi quando começaram, 1897 no caso, né? Foi quando migraram para a Palestina. Não, as Não, migrações não. foram em 1800 por aí. Esse é 1897. Ok. Sim, mas teve a guerra, não teve? Aham. Sim. São 130 anos nessa história. Né? E, bom, né, durante essa guerra surgiu um movimento judeu, que era o Irgun, era uma milícia fascista, e é um tanto quanto interessante a história
grupo, porque durante pesquisas foi muito difícil achar características ou a atuação deles nessa guerra, porque era realmente umas barbaridades como tortura, eles matavam bebês, mas comparar, por exemplo, com o grupo terrorista, né, Hamas, eles são assim extremamente falados na mídia e todas as coisas que acontecem com eles são divulgadas enquanto esses o que mostra de que lado a mídia tá, né? A mídia norte-americana. Provavelmente feitada, né? Tinha algumas coisas que a mídia apagou, né? Para o pessoal ficar de um certo lado. Bom, e aí a gente tem os grupos do lado árabe, que é o Hezbollah e o Hamas. O Hezbollah, ele é mais um grupo político do que necessariamente atuação bélica na guerra. Já o Hamas, sim, eles são considerados por Israel, Estados Unidos e União Europeia um grupo terrorista, e eles fazem diversos ataques, mas sempre buscando defender o povo, que foi muito afetado durante essa guerra. Eu quero dar um adendo, né, falando sobre o Hamas, que isso aí não é uma guerra, né? É um processo de colonização, que, como qualquer envolve um genocídio contra o povo. Né? E o Hamas é só uma resposta natural que acontece com qualquer processo de colonização. O troco na mesma moeda. O troco na mesma moeda. É um bagulho que é triste, não deveria ser... As coisas não deveriam acontecer em guerra, né? Sim. Mas, infelizmente, é um processo que acontece naturalmente. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra, de dar o troco com as 2 bombas que os Estados Unidos jogou. Isso fragiliza o povo no geral. E é óbvio, né? Tipo, de um lado acontece muito mais morte. O lado palestino, muito mais gente morre. Só em 1940 e poucos já tinham, tipo, 700 mil refugiados. E nessa imagem aí, o que dá a entender é que eles querem passar medo, né? Com as balaclavas e tudo. É uma estética. Estereótipo de terrorista. E aí nós vamos ter os xiitas e os sunitas, que são grupos árabes influenciados por religião. Os dois recebem apoio do Irã, mas o Hamas ele é feito por sunitas e o Hezbollah por xiitas. Como eu já falei, né, os sunitas eles têm esse envolvimento na guerra, os xiitas não, por serem do Hezbollah. E por causa desse desempenho aí violento, o Hamas acaba atuando com mais independência do que o Hezbollah sobre assuntos não necessariamente políticos, mas também. O Irã é mais ou menos a mesma coisa que o Estado britânico, de entrar por interesse? Não, eles defendem inclusive o povo, porque eles são do Oriente Médio. Sim. Muitos países de lá defendem, até na África, como o Egito, que defende o povo palestino. E aí a gente vai ter a questão da Palestina, né, que atualmente sofre muito com os impactos gerados por esses 100 anos de guerra, que não é mais nem considerado um país, enquanto Israel é, e eles têm uma boa qualidade de vida, eles têm uma boa infraestrutura, enquanto pessoas lá na faixa de Gaza, que antigamente costumava ser um lugar muito bonito, hoje é destruído, sofrem de depressão, de insegurança alimentar, de desemprego. Eles têm 8 horas só de acesso à energia, sabe? O que é até estranho isso aí, né? Porque geralmente os dois lados da moeda durante as guerras estão frágeis, né? Sim. E como que um país ficou assim, né? É que Israel também tem tantos territórios comparado com a Palestina que as áreas de destruição acabam diminuindo, sabe? Mas ainda é muita destruição para um povo. É que também pelo fato de que um lado tem um maior poder bélico ao lado, né? Também. Israel tem bomba atômica, tá ligado? Só pra você ter um apoio dos Estados Unidos eles têm tiveram, né, no caso. E aí a gente vai ter como esse conflito, né, atua no mundo inteiro e nas atualidades. Temos ali uma notícia sobre por que a guerra no Oriente Médio decidiu a eleição presidencial nos Estados Unidos, né, devido a campanhas que foram oferecidas e etc. No G20, que foi... De um presidente apoiar tal lado, né? Algo assim. O G20 também, que foi uma reunião que teve esse ano, eles debateram questões como Rússia e Ucrânia, mas eles deram muito destaque para essa Palestina, sobre a faixa de Gaza e a destruição que estava tendo. Inclusive, como isso desafiava objetivos como a erradicação da fome ou coisas assim. A gente também vai ter ali os palestinos que documentam a fuga, né? E isso é muito interessante, usar a rede social como uma maneira de mídia, porque vai ser só pessoas mostrando uma realidade, não tem nenhum tipo de... Fake news, né? E eu
passo direto na rede social, vídeo de apoio à Palestina, vídeo mostrando como tá lá, sabe, a destruição que é feita, e é cena chocante, assim, sabe, criança queimada, sabe, é horrível. É interessante até porque pra gente aqui no Brasil, que não tem nada, a princípio não tem nada a ver, né, a gente não percebe essa guerra acontecendo, o pessoal saindo, fugindo, coisa assim, geralmente só com notícias. Sim. E aí, a gente vai ter um vídeo do nosso colega Efraim sobre uma manifestação de defesa da Palestina em Porto Alegre. Isso mostra, né, como os impactos da guerra atingem não só lá, mas também diversos territórios. Sim. E como a população se comove, né? Sim. E o que é Muita gente aí não é nem palestina e tá aí. O que é interessante até é a parte da migração, né? Porque provavelmente o pessoal que tá ali, para começar algum protesto assim, provavelmente veio de lá também. Sim. Ou tem origem, ou familiares que Origem, sofrem. família. E muita situação de familiar que era de lá. E aí a gente vai ter o Grupo Indica, né? Que são 2 obras literárias. Uma de Aristotle, que foi o Estado Judeu. Eu acho que é interessante a leitura dessa obra para ter maior compreensão de como a origem do conflito aconteceu. E também vai ter Israel e Palestina, Oceanos de Guerra, que documenta aspectos da guerra e de como afetou na cultura deles, na desenvoltura do país, etc. Eu não cheguei a ler, né? Mas a princípio é um livro muito bom. A avaliação dele na Amazon é 4.8. E ali dizem que o livro tem informações tipo mapas, imagens, do início ao fim do... Sim. A atualidade do caso, né? Não teve fim. Sim. Bem, como dizia minha ex, terminamos. Segue gravando também.